Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Comecemos com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, que hoje, em Kiev, está de visita a Kiev desde ontem, manifestou a disponibilidade de Portugal para fornecer formação em caças F-16 às forças ucranianas, esperando que estes aparelhos estejam disponíveis no seu máximo potencial ainda ao longo de 2024. Mas, Jornal Isidro Moraes Pereira, que capacidade tem Portugal para esta ajuda? Bom, Portugal, como nós sabemos, na esquadra de Montreal da F-16 tem aviões de formação. Tem pelo menos, julgo eu, que serão 2 aviões bilugar, através dos quais pode ser dada a formação de novos pilotos no F-16. Para além disso, esta capacidade não se esgota na formação dos pilotos. Temos também outras partes extraordinariamente importantes para que esta capacidade de voar um avião como o F-16, como a manutenção, portanto é preciso formar os mecânicos necessários, é preciso formar toda a infraestrutura necessária para operar pistas, porque o F-16 é um avião que exige que as pistas tenham condições ótimas de funcionamento. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que para operar este tipo de aeronaves, desta capacidade de defesa aérea e de luta aérea que corporiza o F-16, é preciso um conjunto de áreas de formação que não se esgotam apenas na pilotagem. E aí Portugal tem capacidade. Portugal já voa este tipo de aeronaves há uma série de anos e tem naturalmente capacidades que derivam da experiência que tem vindo a acumular nos F-16, que têm sido, inclusivamente, periodicamente projetados para defender vigiar o espaço aéreo dos países bálticos, como nós sabemos. Portanto, nós temos uma capacidade consolidada ao longo de muitos anos e temos, naturalmente, muitos e bons pilotos, muitos e bons mecânicos, muitos e bons engenheiros que poderão, naturalmente, e deverão auxiliar na formação desta capacidade na Ucrânia. Os aviões que inicialmente a Ucrânia irá receber, neste momento, por exemplo, os holandeses, que a Holanda tinha prometido uma primeira tranche, a transferência de 18 aviões F-16, agora acabou por divulgar que está na disposição de transferir mais 6, portanto passa para 24, depois temos os aviões da Dinamarca. Alguns destes modelos até nem têm as performances que têm os aviões portugueses, são um modelo ligeiramente abaixo. Mas Portugal tem capacidades para poder auxiliar e muito esta capacidade dos pilotos, dos novos pilotos ucranianos serem capazes de colocar no ar estas máquinas voadoras que vêm trazer um valor acrescentado naturalmente ao poder aéreo da Ucrânia e que naturalmente os ucranianos, fundamentalmente as Forças Armadas ucranianas e também a própria Ucrânia, o próprio povo ucraniano, aguarda há muito tempo que lhe seja fornecida esta capacidade. Eu diria que a capacidade aérea parece não se esgotar nos F-16. Também temos uma promessa feita pela Suécia há algum tempo esta parte, que disse que no momento em que os países da NATO ratificarem finalmente, e só falta a Hungria ratificar a entrada da Suécia na União Europeia, na NATO, a própria Suécia já manifestou a disponibilidade de inclusivamente fornecer os seus caças Gripen, que são caças modernos, à própria Ucrânia. Ultimamente, e está a ser negociado um acordo digamos, aquele acordo de fornecimento de garantias por vários países. A Inglaterra foi o primeiro a dar o passo em frente, agora a França também está a negociar com a Ucrânia uma série de garantias de segurança, enquanto a Ucrânia não adere finalmente à NATO. E neste pacote, para além do fornecimento de armamento tecnologicamente evoluído, como mais um lote de mísseis de cruzeiro Skal-PG, desta feita, e já há algum tempo esta parte, não limitados a 250 km, mas no seu alcance usual, que são os 500 km, mas também já se coloca em cima da mesa o possível fornecimento de Mirage 2000 da frota da Força Aérea Francesa à própria Ucrânia. Portanto, há aqui um conjunto de situações que estão
Claro. estão a ser colocadas em cima da mesa e que são naturalmente muito bem-vindas pela Ucrânia, que está a passar por momentos difíceis, como nós sabemos. Entretanto, noutras declarações, temos hoje Josep Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia, a visitar a Ucrânia, e isto está a acontecer num dia em que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, defendeu que cada euro da União Europeia mobilizado para a Ucrânia é um investimento na segurança do bloco comunitário, a segurança da União. É de facto este pacote milionário, multimilionário de ajuda para a Ucrânia, é um investimento neste tampão de evitar alastrar este conflito para a Europa? Sem dúvida alguma, quer dizer, porque se havia algumas dúvidas aqui há uns tempos a esta parte, neste momento eu julgo que as dúvidas estão completamente dissipadas. Quer dizer, nós temos aqui uma Federação Russa com ambições hegemónicas, que olha para a NATO e cada vez que a NATO se aproxima um pouco das fronteiras da Federação Russa, olha para isto como um movimento de hostilidade e naturalmente, as últimas declarações de proeminentes do Kremlin, não apenas o presidente Vladimir Putin, mas também Medvedev e outros, e o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, todas as declarações vão no sentido de que a Federação Russa não desistiu dos objetivos maximalistas da Ucrânia. A Federação Russa continua a considerar que a Ucrânia faz parte, historicamente, daquilo que é a Rússia, portanto, e não vê qualquer razão de existência de uma nação chamada Ucrânia. Bom, e para além disso, aquilo que a Europa começa a visualizar é que se a Federação Russa conseguir, por algum motivo, alcançar uma vitória na Ucrânia, que a partir daí as suas ambições não se esgotam. Procurará empurrar os países da NATO para as fronteiras de 77. Quer dizer, isso constitui claramente uma ameaça à segurança da Europa. E é por isso que cada cêntimo que se gasta a ajudar a Ucrânia deve ser visto como um investimento. Porque a defesa avançada do nosso modo de vida, da nossa democracia, da nossa multiculturalidade, de toda a nossa forma de vida, está a ser defendida neste momento nos campos da Ucrânia, nas planícies e nas florestas da Ucrânia. Aliás, veja-se que foi anunciado uma série de exercícios envolvendo a Federação Russa, a Marinha da Federação Russa, da China e do Irão. Quer dizer, parece que temos aqui, neste momento, temos aquilo que vem sendo designado, entre aspas, no eixo do mal, daqueles que se opõem à ordem mundial vigente, e designadamente à ordem em que nós vivemos. Parece cada vez mais evidente que a Federação Russa e os seus aliados começam a constituir uma ameaça clara ao Ocidente. E é por isso que a Ucrânia, e isto dito por muitos líderes europeus, vários países e também desta organização supranacional que é a União Europeia, que nos agrega a todos, que de facto nós não podemos sussurrar na Ucrânia. Não é imaginável que a Ucrânia venha a ser derrotada pela Federação Russa, porque senão vamos ter problemas muito sérios, porque a própria Europa, como desinvestiu durante largas décadas na defesa, precisa de ganhar tempo, precisa de ganhar, isto no dizer dos governantes e do ministro, de Boris Pistorius, o ministro da Alemanha. Sim. Nós precisamos de pelo menos de 3 a 5 anos para que o complexo militar industrial europeu comece a produzir a todo vapor. Precisamos desses 5 anos para eventualmente introduzirmos alterações às leis do serviço militar e ao sistema de recrutamento, claro, para sermos capazes de criar exércitos com capacidade suficiente para nos confrontarmos numa guerra a sério contra a Federação Russa e os seus aliados. Quer dizer, isto nós precisamos de tempo e é por isso que o investimento tem que ser feito. E quanto mais investirmos na Ucrânia, mais tempo ganhamos e melhor defendemos os nossos interesses. Esta aqui é a verdadeira razão. Já para não falar, claro, das munições, ainda hoje a Presidente da Comissão Europeia anunciou que até ao final de março a União vai conseguir entregar 500 mil munições, 500 mil, que é metade daquilo que estava prometido. Vamos lá ver, portanto, isso mostra um bocadinho. Não, vamos lá ver, para sermos rigorosos, a União Europeia comprometeu-se com o fabrico e com o procurement, portanto, com o conjunto de 1 milhão de munições. Desse 1 milhão, cerca de quase 300 mil já foram entregues à Ucrânia
em 2023. Portanto, teriam que ser, a União Europeia, aqui há uns tempos a esta parte, comprometeu-se que até abril forneceria o resto. Certo. Bom, fisicamente não vai ser capaz de o fazer, e aquilo que eu também, e os dados que acabou de enunciar, correspondem àqueles que eu também tenho, e ainda hoje também o referi publicamente, que a União Europeia, o último comprometimento é de facto 500 mil de munições até final de março. E isso vem naturalmente colmatar aquilo que é a maior debilidade da Ucrânia neste momento. Certo. É a falta de munições de artilharia. Certo. Porque a Ucrânia está, repare bem, em 1.200 quilómetros de frente ativa de combates. A Ucrânia neste momento, eu vou utilizar aqui um bocadinho uma terminologia militar, a taxa de consumo autorizada de munições de artilharia não ultrapassa as 2.000 munições. Portanto, isto quer dizer que a Ucrânia está a ratear as munições que tem para conseguir ganhar, até que lhe seja fornecido um volume significativo de munições. E é preciso dizer que neste momento conta sobretudo com a União Europeia e não com os Estados Unidos, porque o diferendo entre democratas e republicanos parece não ter fim quanto à aprovação dos 61 mil milhões para apoiar a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia neste momento vê-se na contingência de ter que ratear o consumo de munições diário e diminuiu para cerca de 1/5 daquilo que fazia no verão. Sim. Enquanto a Rússia, isto também, está a utilizar neste momento entre 10 a 20 mil munições por dia, longe daquilo que utilizou na fase inicial, quando no primeiro ano, durante 2022, praticamente a Rússia utilizava cerca de 60 mil munições de artilharia todos os dias. Neste momento a Rússia também já não tem essa capacidade, como é óbvio. Muito embora haja muitas munições que estejam a ser fornecidas pela Coreia do Norte, como nós sabemos, e até por outros países. Mas, de qualquer maneira, há falta de munições de lado a lado, mas esta falta é, sobretudo, bem visível na Ucrânia. E a Ucrânia, nós estamos praticamente em meados de fevereiro, a Ucrânia tem aqui cerca de 45 dias, ou até mais, tem aqui cerca de 2 meses, para utilizar de forma muito judiciosa as munições que tem, colmatando esta falta, e nós sabemos, com a utilização intensiva de drones, mas são 2 meses em que a Ucrânia vai ter que se remeter, de facto, àquilo que está a fazer, à defensiva, e utilizar de forma muito judiciosa as munições que ainda tem. Quer dizer, qualquer munição que é utilizada deve atingir um alvo, não deve ser atirada, deve ser utilizada em fogos de área, né? Porque é um bem escasso e um bem extraordinariamente necessário. Na Rádio Observador, centramos agora atenções... Deixe-me só acrescentar o seguinte. Josep Borrell, ontem, ou julgo que foi no dia anterior, lançou um repto a todos os países da Europa, fundamentalmente aos países da União Europeia, e àqueles que pertencem concomitantemente também à NATO, para deixarem de fornecer armamento e munições a outros países que não a Ucrânia. Porque, como nós sabemos, muitos países do mundo têm encomendado quer armamento, e quer a Ucrânia Europa, é a prioridade. E José Borrell apelou para que se dê a prioridade absoluta à Ucrânia. Isso é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã. Tem nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.